Agora é a vez do candidato Rodrigo Neves fazer a pergunta necessariamente ao candidato Marcelo Freixo. E o tema, candidato, será recuperação fiscal. O senhor tem 30 segundos, o tema é recuperação fiscal. Pode fazer a sua pergunta ao candidato Marcelo Freixo. Deputado Freixo, o Rio de Janeiro está já há quase 5 anos num acordo de recuperação fiscal e deixou de pagar 7 bilhões de reais em média por ano ao governo federal, sem o qual, inclusive, não estaria pagando médicos, professores, servidores públicos do Estado. Qual é a sua visão sobre o acordo de recuperação fiscal? Obrigado, Rodrigo. Olha, primeiro que nenhum de nós pode ter qualquer dúvida sobre a necessidade da responsabilidade fiscal. Temos que ter. Então, assim que a gente assumir o governo, eu garanto a todos que nós vamos ter responsabilidade fiscal, nós vamos cumprir os acordos e certamente o presidente da República será outro, será o presidente Lula, e terá muito mais sensibilidade com o Rio de Janeiro no que diz respeito à necessidade de crescimento do Rio, Rodrigo. E aí é importante dizer uma coisa. A única saída que tem para o Rio de Janeiro é voltar a crescer, mas voltar a crescer com números reais, não com uma propaganda enganosa. Nós acabamos de ver em Xerém, por exemplo, a Marco Polo Ciferal, uma empresa de décadas na Baixada, ir embora, assim como várias empresas. A gente precisa de um governo que tenha credibilidade, que o investidor tenha certeza que o governador não vai ser preso, que ele não está sendo investigado no STJ, que ele não está pendurado, que ele não vai ser réu a qualquer momento para poder ser preso, como todos os outros anteriores foram. Então, é muito importante que a gente possa ter credibilidade para gerar previsibilidade, para gerar investimento, para trazer emprego de volta. E isso, sem dúvida, Rodrigo, vai facilitar muito a responsabilidade fiscal, que tem que ser acompanhada de responsabilidade social. Sua réplica. Freixo, você tem razão, de fato, o acordo de recuperação fiscal é muito importante. E eu entendo de gestão fiscal, porque quando eu assumi a prefeitura de Niterói, em 2013, Niterói estava devendo mais de R$1 bilhão de dívidas de curto prazo, e era a 58ª no ranking de gestão fiscal. Depois de 8 anos, eu entreguei a prefeitura com a sua dívida líquida completamente paga e com mais de R$1 bilhão e 500 milhões em caixa para o meu sucessor. Nenhuma outra prefeitura do Brasil entregou com mais de R$1 bilhão e 500 milhões como eu entreguei ao seu sucessor, a prefeitura saneada e com dinheiro em caixa. Niterói, na minha gestão, evoluiu de 58º para o primeiro lugar em gestão fiscal. Agora, Freixo, o problema é que durante esses 5 anos do acordo de recuperação fiscal, o Estado não fez o seu dever de casa. A arrecadação própria do governo do Estado, no governo Witzel Cláudio Castro, praticamente se manteve a mesma. Nada foi feito para incrementar a receita, seja modernizando a capacidade de arrecadação do Estado, e nós vamos modernizar a arrecadação do Estado, incrementar a receita própria do Estado, seja incrementando a atividade econômica, ampliando, portanto, a capacidade de arrecadar, ampliando a atividade econômica na cidade. E isso é muito grave para as atuais e futuras gerações de cariocas e fluminenses. Você tem razão, Rodrigo. Eu quero dizer que a gente precisa diversificar a economia do Rio de Janeiro. E hoje o que acontece é uma crise de credibilidade muito grande. Você hoje tem o governo atual gastando 400 milhões em propaganda. Isso não é compatível com a responsabilidade fiscal que a gente tem que ter. E, além disso, os grandes escândalos de corrupção que ferem a responsabilidade fiscal de qualquer lugar. 260 milhões tirados de áreas estratégicas como 50 milhões da educação para pagar o Bolsa Bandido, para pagar... enfim, corrupção de cabo eleitoral, como foi noticiado por toda a imprensa, não é compatível com responsabilidade fiscal. Então, o que a gente percebe hoje é a necessidade de um governo que tenha transparência, que tenha qualidade do gasto, que traga novos investimentos e que possa investir com qualidade no servidor público e fazer com que a gente possa ter mais recurso no turismo, que a gente possa ter mais recurso através da cultura na economia criativa, que a gente possa ter mais recurso através de tudo que o Rio de Janeiro oferece. Quem não quer investir no Rio de Janeiro, tão potente? Então, é muito importante que isso venha com credibilidade para gerar previsibilidade e investimento. Por isso que eu vou aumentar o salário mínimo. Isso é muito importante para gerar riqueza, para gerar emprego, para gerar crescimento. Aumentar o salário mínimo regional para R$ 1.585. Fazer a casa do empreendedor. Fazer geração de emprego e dialogar com o governo federal para trazer mais investimento e recuperar a indústria naval.
E quero deixar esse tempo final, Rodrigo, para fazer um esclarecimento importante. Você me conhece há muitos anos. Eu tenho 16 anos de vida pública. Nunca tive uma única investigação ou denúncia. Isso é muito caro para mim. E eu sei que é para você também. Então, quando no bloco anterior, né, o candidato diz, mas você tem muitas coisas no TRE, ele está falando de propaganda eleitoral. De tirar de televisão propaganda eleitoral. Isso não pode ser misturado com denúncia de corrupção. Isso é uma inverdade muito grave. O governador atual, ele é investigado por fraude na saúde, está no STJ. Isso é uma informação. E não é nada pessoal quanto o Cláudio Castro. Mas a denúncia de fraude na saúde está no STJ. A denúncia de fraude no CEPERJ está na PGR. A denúncia da Fundação Leão 13 está no STJ. Pode virar réu a qualquer momento. E, lamentavelmente, a gente tem uma realidade hoje que quem está nos assistindo precisa saber. Há uma possibilidade, sim, da gente ter um governador preso novamente. E essa é uma crise sem precedentes. Já temos 5 governadores presos. O Rio não aguenta ter um 6º. A gente precisa dizer a verdade, precisa ter respeito a quem está em casa assistindo a gente. É isso que a gente está buscando fazer aqui. Te agradeço a pergunta, Rodrigo, e acho que a gente tem que aprofundar o conteúdo, mas sem deixar de dizer a verdade para quem está assistindo a gente. O candidato Cláudio Castro foi citado, pediu o direito de resposta, mas o direito foi negado, candidato.